Continuando agora, a gente tem o exercício 2, do capítulo 6, que ele abrange o custeio variável e o custeio por absorção. Então, ele me dá uma informação de uma empresa de consultoria e assessoria em sistemas de informação que presta serviço na área de informática. Todo o trabalho que a empresa utiliza é terceirizado, exceto a gerência de projetos. Nos últimos 2 meses, atenção para essa informação, nos últimos 2 meses, a empresa dedicou-se exclusivamente ao desenvolvimento de 2 projetos. BIOS, para gerenciamento de custos, e Infra, para gestão de estoques. Então, o projeto BIOS e Infra. Os principais dados de custos relativos são demonstrados na tabela. Então, o que a gente tem aqui de dados? Nós temos custo de material em cada um desses projetos, tempo de mão de obra especializada, ok? Que essa mão de obra é terceirizada, né? A gente tem o total de horas em cada um deles, aqui eu tenho o total somado de cada um. E o valor de cada uma dessas mãos de obras por hora, ok? Mas aqui ele já me deu o tempo total, né? Correspondente a esses 2 meses. E aqui ele me dá alguns dados de custos que são considerados fixos nesse caso, que são relativos ao aluguel, energia, telefone, todos esses ele me dá por mês, e depreciação por ano. Então, atenção que aqui a gente vai ter que todos eles fazer proporcional a 2 meses, ok? Então, o que pede esse exercício? Ele me pede eu fazer o cálculo pelo custeio variável e pelo custeio por absorção, tá? Pra gente ver a diferença entre cada um deles. Então, gente, em primeiro lugar, o custeio variável. O que o custeio variável me diz? Que eu não vou me ater a custos fixos. Esses custos fixos vão ser jogados como despesa lá no resultado. Eu simplesmente vou observar os meus custos variáveis, sejam eles diretos ou indiretos, ok? Então, os valores anteriormente mencionados aqui, como custos fixos, a gente vai simplesmente não vai fazer o rateio, vai ignorar nesse caso. Então, o que eu tenho aqui de material direto? Se eu somar, simplesmente uma soma pura aqui no primeiro dos projetos BIOS, se eu fizer essa soma aqui, eu tenho 10 mil reais. Se eu fizer essa soma aqui, eu tenho 8.500 reais. Então, esse é o custo com material direto de cada um. Mão de obra terceirizada. Eu tenho aqui o total de horas de cada um e o valor que eu cobro por hora. Eu só aplico aqui diretamente. Para o analista, eu tenho 182 horas vezes R$30 a hora, 5.460. E assim, respectivamente, vou fazer o cálculo. Aqui eu tenho o subtotal de custos já de cada um. Simplesmente material, os custos diretos ou indiretos aqui, eu já tenho os meus valores. 41.160 e 35.040. Esses são os valores baseados no custeio variável de cada um dos projetos. Esse valor que eu tenho referente a custos fixos, ele não vai ser feito o rateio, né? Ele vai depois ser jogado como despesa contra o meu resultado. Vale frisar aqui que todos esses custos têm que ser proporcionais a 2 meses. Esse valor tá aqui simbólico. Agora, gente, o custeio por absorção, né, que é um dos mais utilizados, o que a gente vai ter aqui? Eu recebi critérios para fazer o meu custeio por absorção, que estão lá no início do exercício. O aluguel, que é o aluguel, energia elétrica e o telefone, eu vou ratear a partir
em partes iguais nos dois projetos, tá? Então, o total de cada um simplesmente divido por 2. Remuneração do gerente vai ser proporcional ao tempo de mão de obra. E a depreciação dos equipamentos proporcional ao tempo de mão de obra. Então, vamos ao cálculo em si. A gente tem de material direto. O valor simplesmente aplicável, né, eu fazer a soma de cada um dos materiais diretos, que vai ser igual do variável. Então, eu tenho 10.000 e 8.500. A mão de obra terceirizada, simplesmente faço também o meu cálculo por hora, por cada um, porque já me deu bem especificado, né? Exatamente como tinha sido feito no variável. Agora, no momento que eu saio da mão de obra e entro nos meus custos fixos, aí que mora a diferença, porque eu vou fazer o rateio com base naquelas variáveis que tinham sido ditas no início do exercício. Então, o aluguel do imóvel foi dito, o aluguel, a energia e o telefone, esses 3 primeiros aqui, foi dito para mim que eu vou fazer o rateio com base em partes iguais para os 2 projetos, né? Então, como é que eu sei? Pode olhar aqui e pensar assim, o total do meu aluguel é 2.000, então 1.000 para cada um. Mas não se esqueçam que esse 2.000 é por mês e a gente tá levando aqui em consideração 2 meses. Então, eu tenho um total de 4.000 de aluguel, R$1.000 de energia elétrica, 2.200 de telefone, ok? 2.400, perdão. Então, distribuindo, né, o total para cada um, que eu vou dividir por 2, fica assim a minha distribuição, igualzinha para cada um. Agora, a remuneração do gerente foi dita que é proporcional ao tempo de mão de obra. Então, o que eu vou fazer aqui? A remuneração do meu gerente de projetos, ela é R$4.000 por mês, mais 85% de encargos, que é 3.400. Então, eu tenho aqui 7.400 de salário do gerente de projeto. 7.400 por mês. Aqui só vamos colocar aqui que esse valor é 13.400. Então, eu tenho aqui 7.400 por mês. Então, no total de 2 meses, eu vou ter 14.800. Esse 14.800 que eu encontrei, eu vou dividir proporcional ao tempo da mão de obra. Quanto que eu tenho de tempo de mão de obra em cada um? Aqui a gente tem os totais, 605 e 495. Tenho aqui um total de 1.100 horas. 605 dividido pelo 1.100, eu tenho o proporcional de horas do BIOS. 495 pelo 1.100, o proporcional de horas do Info. Aplico esses percentuais no meu 14.800, tenho o meu salário do meu gerente de produção. Depreciação dos equipamentos, também proporcional ao tempo de mão de obra. Pego mesmos percentuais que eu tinha encontrado aqui e aplico no total da minha depreciação, que eu tenho que é 6.000 por ano. Então, se é 6.000 por ano, eu sei que é R$500 por mês, ou seja, 2 meses é 1.000. Então, 1.000 eu vou distribuir naqueles percentuais da mão de obra. Encontro aqui. Então, eu tenho o total do projeto BIOS, 53.000, e o total do projeto Info, 45.000. Vale aqui a gente comparar, né? Como no custeio variável e no absorção, como a absorção deu maior o valor do meu custo. Por quê? Porque aqui os custos fixos foram levados em consideração, enquanto no variável, não.